Então, galera, aqui quem fala, professor Alan, física. Vamos mais a uma aula, particularmente muito importante, gosto bastante. E esse tema dentro da termologia, esse tema relacionado à termologia, que é a calorimetria. Como nós vimos, metria vem de medidas e calor é energia. Então, a calorimetria, ela vai estudar medidas relacionadas ao calor. Mas a pergunta é a seguinte: o que é calor? Vimos no início de termologia o que é calor, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, aqui inicialmente, eu tenho dois corpos, A e B. A temperatura do corpo A é 80 e a temperatura do corpo B vale 10. O que vai acontecer? Quando eu coloco esses dois corpos em contato, você tem a transferência de uma forma espontânea, de uma forma natural, do corpo A para o corpo B. E no final, a temperatura de A diminui e a de B aumenta, que é o que nós temos algo chamado de equilíbrio térmico. Então, calor é um conceito que representa energia térmica em movimento entre duas partículas. A palavra calor também pode remeter para algumas coisas quentes, ou seja, temperaturas elevadas. Então, calor é energia térmica em trânsito que vai de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor. Então, se perguntar na prova de vocês, qual é a principal condição para que ocorra a troca de calor entre corpos em contato? A condição é que eles estejam com temperaturas diferentes. E aí, basicamente, nós vamos falar sobre o calor sensível e o calor latente. Mas o que é cada um? O que seria cada tipo de calor? Então vamos supor que você pegue uma panelinha, pega essa panela vazia, sem nada dentro, coloque lá no fogo, acenda ali. Você percebe que aquela panela, ela vai ficar totalmente aquecida através da propagação de calor, condução. Mas você fez com que a temperatura da panela aumentasse. Aquele calor que a panela recebeu para que a sua temperatura aumente é o que nós chamamos aqui de calor sensível. Então, o calor sensível é o calor responsável basicamente pela variação de temperatura. E preste bem atenção, sem que ocorra a mudança de estado físico. Então, quando há mudança de temperatura, não há mudança de estado físico. Está aqui a equação do calor sensível, ó. QMC delta T. Vamos ver quem é cada um. O Q está aqui embaixo. Quantidade de calor. E a unidade medida é cal, mas dependendo da nomenclatura também pode ser o quê? Joule. E aí, uma caloria é igual a 4,2 ou 4,18 joule. Esse M vem da massa da substância ou massa do corpo, que a unidade de medida que nós trabalhamos é grama. O delta θ é a variação de temperatura. Então, por favor, na hora da prova, está fazendo algum exercício, falou de variação de temperatura em uma escala, quer transformar para outra, cuidado, que a fórmula de variação é diferente da equação de conversão, tem diferença. Está lá no vídeo, quem tem essa dificuldade, está no vídeo de termometria, tá bom? Na aula de termometria. E quem é o Czinho? O Czinho é um calor específico. A unidade de medida é a seguinte: calorias por grama grau Celsius. Mas vamos entender o seguinte, galera. O que seria então o calor específico? Um calor específico depende de substância para substância? Sim. Depende do estado físico? Sim. Mas então o calor específico é o quê? É a quantidade de calor que 1 grama desse material recebe para que a sua temperatura mude 1 grau Celsius. Então vou dar um exemplo. Calor específico da água no estado líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Então quer dizer o seguinte: se eu tenho 1 caloria,
se essa água recebe 1 caloria e ela tem 1 grama de massa, sua temperatura muda em 1 grau Celsius. O outro detalhe muito importante, o calor específico, ele tem que ser menor ou igual a 1. Tá bom? Então, galera, só um detalhe, eu vou só retornar para a gente poder pegar uma seguinte ideia. Esse Q também, senhores, ele pode ser positivo ou negativo. Quando o Q é maior que 0, quer dizer que o corpo tem menor temperatura e ele recebe calor. E quando o Q é menor que 0, quer dizer que o corpo tem maior temperatura e ele perde calor. E quando o Q é igual a 0, não há troca de calor. Voltando, só há troca de calor se as temperaturas estiverem diferentes. Se tem 2 corpos com temperaturas iguais, não tem troca de calor. Então foi claro de você entender? Calor sensível, variação de temperatura, não há mudança de estado físico. O que pode ser positivo? Se ele é positivo, se ele é maior que 0, o corpo recebe calor. Se o Q é menor que 0, corpo cede calor. Se o Q é igual a 0, não há troca de calor. Czinho, calor específico. Depende de substância, né? E depois vai depender do estado físico que ele esteja. E ΔT, variação da temperatura. Galera, uma outra grandeza muito importante é a capacidade térmica. O que vai ser a capacidade térmica? Primeiro está aqui a equação. Aqui em cima, ó, capacidade térmica é calor dividido pela variação da temperatura. Tanto que a unidade de medida dele que nós vamos utilizar, a mais comum é calorias por grau Celsius. Tá? E a unidade no SI, em algumas nomenclaturas, é joules por Kelvin. Claro que Kelvin, porque minha temperatura tem que ser medida em Kelvin. Então tá aí, capacidade térmica é calor dividido pela variação da temperatura. Só que se no lugar do que nós colocarmos MC ΔT e cortar ali o ΔT, teremos uma outra equação para capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Mas vamos lá. Capacidade térmica também é a propriedade de um corpo que mede a quantidade de calor necessário para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Corpos com grande capacidade térmica são chamados de reservatórios térmicos. Então vamos lá. Um iceberg precisa trocar uma imensa quantidade de calor para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Aí tá aí, né? A capacidade térmica de um corpo depende da massa e do calor específico. Então, capacidade térmica é calor pela variação da temperatura. Capacidade térmica também pode ser o quê? Massa vezes calor específico. A unidade de medida, calorias por grau Celsius, ou joules por Kelvin. Só que eu tenho outro calor, galera, que é o calor, se você pega o seu gelo, né, a água no estado sólido, e coloca ali do lado de fora, né, fora do freezer. Você percebe que conforme um certo tempo, esse gelo ele vai derreter. E o calor que ele vai receber não é calor sensível não. Vai ser esse calor aqui, ó, latente. Então o que é o calor latente? É o calor responsável para que ocorra a mudança de estado físico. Equação Q igual a M vezes L, equação do que mole, quero mais mel, quero mais leite, né? Então, esse Q, não tá aí, escreve o Q é a quantidade de calor, o M é a massa e o L é o calor latente. O calor latente, vocês vão ver nas nomenclaturas, calorias por grama. Também pode ser joules por quilograma. Mas eu quero que vocês percebam duas coisas comigo. Primeiro, eu tenho aqui a fusão, né, que ocorre a 0 graus Celsius, solidificação também a 0, vaporização e condensação. Se você for reparar,
o calor latente da fusão, ele é simétrico ao calor latente da solidificação. Já o calor latente da vaporização, ele é simétrico ao calor latente da condensação. Aí a pergunta que eu faço para vocês: por que que aqui eu tenho valores positivos e aqui eu tenho valores negativos? E aí? Comigo? Seguinte, galera. Na solidificação e na condensação, eu tenho ali corpos que perdem calor, estão cedendo calor. Fenômenos que perdem calor, estão cedendo calor. Já na fusão e na vaporização, os corpos ali recebem calor. Fenômeno na qual recebe calor. Por isso que aqui eu tenho positivo, recebe calor. E aqui eu tenho negativo, que está cedendo calor. O outro detalhe muito importante é a vaporização. Galera, nós sabemos que a vaporização, ela é do líquido para o vapor. Só que dentro da vaporização nós temos três fenômenos: a ebulição, a evaporação e a calefação. O que é a ebulição? A ebulição é um processo turbulento que ocorre numa temperatura determinada, é um processo que é forçado. A calefação é um processo espontâneo. Se você pega uma frigideira, deixar o óculos aqui, você pega uma frigideira, coloca no fogo e coloca um pingo d'água, aquele pingo vai bater e aquela água vai evaporar de uma forma espontânea, é a calefação. E a evaporação? A evaporação ocorre em qualquer temperatura, temperatura ambiente, por exemplo, e é um processo natural. Então, se você pega uma camisa e bota no varal lá, ela está molhada, a água vai simplesmente evaporar. Chegou a 100 um ambiente? Não. Você tem lá 30, 32, 35, até 40 em alguns lugares do Rio de Janeiro. Só que a água está evaporando, porque ocorre em qualquer temperatura. É um processo natural, diferente da ebulição, que é um processo forçado. Então foi claro de você conseguir entender que calor sensível, responsável pela mudança de temperatura, sem que ocorra mudança de fase. Calor latente, responsável pela mudança de estado físico, sem que ocorra variação de temperatura. Então aqui eu peguei um exemplo aqui da água, né? Para a água 1 atm, se o calor latente vale 80 calorias por grama, significa então que 80 calorias que um bloco de gelo a 0 graus Celsius recebe, né? 1 grama de gelo se transformou em 1 grama de água. Então quer dizer o seguinte, que se eu tenho 1 grama de água, ele vai receber o que? 80 calorias. Um outro detalhe que eu quero citar para você é o seguinte, que tem algumas condições para que ocorra a mudança de estado físico, principalmente a pressão. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Preste bem atenção, cai muito em prova, nas minhas folhas de exercício tem. Subir num local com uma altitude elevada, naquele local eu tenho uma pressão menor. Se a pressão é menor, a água, ela entra em ebulição numa pressão de 1 atm, ela entra em ebulição a 100. Nesse local com uma altitude elevada, com baixa pressão, ela entra em ebulição antes, a 86, a 90 graus Celsius. Então a temperatura de ebulição da água, então a mudança de estado físico depende também da pressão. Depende se o ambiente está úmido, se está seco. No ambiente seco é mais rápido mudar de estado físico. E depende da superfície que está exposta. É mais fácil você secar uma blusa e esticar no varal do que quando ela está dobrada. Tá bom? Ok, até aí? Alguma dúvida? Deu para entender o que é o calor sensível, o que é o calor latente, galera? Vamos lá. Continuando. Olha o resuminho aí. Calor sensível, mudança da temperatura, QMC ΔT.
calor latente, mudança de estado físico, Q igual a M vezes L, né? Massa, calor específico, variação na temperatura, massa vezes calor latente. Esse Q pode ser positivo, negativo ou igual a zero. Igual a zero não há troca de calor. Positivo, corpo recebe calor. Negativo, cede calor. Pessoal, ponto importante, cai muito em prova, é o que nós temos chamando de curva de aquecimento e curva de resfriamento. O que seria isso? Botei uma questãozinha que cai muito em prova, né? E nas provas aí de vestibular, militar, não é diferente. Tá aqui, ó. Eu tenho um bloco de gelo, de massa 20 gramas. Está a menos 8 graus Celsius, sob a pressão de um ATM. Para se obter somente líquido a 0 graus Celsius, deve-se fornecer calor ao bloco em calorias, aí está escrito assim, né? Calor específico do gelo, 0,5. Calor latente de fusão, 80. Então aqui eu tenho o seguinte, eu vou só inserir calor latente? Ou só inserir calor sensível? Não, galera. Então aqui eu tenho gelo a menos 8 e eu quero transformar em água a 0. Só que nós sabemos que na pressão de um ATM, a 0 graus Celsius, esse gelo transforma em água. Então eu botei aqui gelo a menos 8, gelo a 0 e água a 0. Lembrando que nós vamos ter uma aula somente de exercício. Lembrando também que no final desse vídeo, né, na prescrição, tem uma lista de exercícios já com a resolução e com gabarito, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho que fazer com que esse gelo vá de menos 8 a 0. Para que esse gelo vá de menos 8 a 0, eu tenho que inserir o que? Calor sensível, mudança de temperatura, Q igual a MC delta T. A massa é 20, o calor específico é 0,5 e a temperatura de menos 8 a 8, aumentou 8. Então 8 vezes 0,5 vezes 20, 80 calorias. Beleza. Chegou a 0 graus Celsius. Agora sim, 0 graus Celsius, muda de fase, transforma em água a 0. Então, vou inserir calor latente de fusão, que é igual a M vezes L. M é a massa, que é 20, e o L é o calor latente, que é 80. Multipliquei os dois, deu 1.600. Então, aí eu tenho que achar o Q total. A quantidade de calor total é o quê? É o 80 mais os 1.600. É o calor que fez com que o gelo fosse de menos 8 a 0 e o calor que fez com que o gelo transformasse em água. Então, mais uma pergunta. Por que aqui eu utilizei 80 calorias apenas e aqui eu utilizei 1.600 calorias? Porque para mudar de temperatura eu usei menos calor do que para mudar de estado físico? Galera, pela estrutura da matéria. Porque eu tenho a ligação entre as partículas. Para que ocorra a mudança de estado físico, galera, eu vou ter que fazer com que essa distância entre essas partículas aumente. Você diminua a ligação entre as partículas. Então você vai ter que inserir mais calor do que diferente para mudar de temperatura. Um outro detalhe. Aqui a questão poderia pedir para você chegar e se fosse a 50 graus Celsius? Aí você inserir mais um calor, que é o calor sensível. Ah, mas eu quero fazer com que entre ebulição. Eu vou ter que inserir o calor latente. E aí por diante. Tá bom? Então somei os dois, deu 1.600. Olha aqui um resuminho, ó, para a gente poder ficar legal. Eu tenho o gelo a menos 20. Eu quero fazer com que esse gelo transforme em vapor de água a 120. Primeiro, aqui com essa situação, galera, você pode trabalhar qualquer uma.
em qualquer probleminha. Por isso eu coloquei esse resumo que eu acho bem importante, tá? Então aqui, do gelo de menos 20 a 0, recebe calor. Calor o quê? Sensível, mudou de temperatura. Só que esse meu gelo tem que transformar em água. Então eu vou inserir o quê? Calor latente, recebe calor, que é igual a M vezes L. Só que depois essa água tem que chegar a 100 para mudar de estado físico. Então novamente vou inserir calor sensível, que é igual a MC delta T. A água aqui está a 100, vou transformar em vapor, insiro calor latente. Eu quero fazer com que o vapor alcance 120, insiro calor sensível. Então aqui, ó, para mudar de temperatura, sensível. Para mudar de fase, latente. Mudou de temperatura, sensível. Mudança de fase, latente. Temperatura, sensível. Beleza, galera? Então, por exemplo, se eu quero fazer com que essa água, esse gelo de menos 20, chegue a água a 50, eu paro aqui, ó. Simplesmente. Sensível, latente, depois sensível de novo. Calculo cada valor de Q e somo e acabou a minha conta. Beleza? Olha meu gráfico aí, olha minha curva de aquecimento aí. Olha que gráfico bonito. Temperatura e calor. Dorme não, galera. Fica comigo, tem bastante coisa, hein? Vamos lá. Estão curtindo a aula? Olha eu aqui, ó. Um abraço a todos aí que estão no meu canal aí, curtindo essa aula aí. Então aqui eu tenho, ó, sólido, né? T1. Quando eu tenho essa reta aqui, essa reta constante, representa a mudança de estado físico, líquido, ebulição e vapor. Então todas as vezes que você identificar uma constante, você tem a mudança de estado físico. Quando você identificar essas retas aqui crescentes, nós estamos identificando que está tendo mudança de temperatura, tá bom? Por quê, galera? Você percebe que de B até C insere calor, mas não muda a temperatura. De D até E, voltando, de D até E insere calor, mas não muda de temperatura. Então, fusão, ebulição, sólido, líquido e vapor. Esse gráfico aqui, alguns de vocês viram lá em química, mas a gente em física também trabalha constantemente com eles, tá bom? Vamos lá. Uma outra grandeza, potência térmica. Alguns de vocês viram em mecânica, potência mecânica. Em eletricidade, potência elétrica. Mas não é diferente, porque potência é energia dividido pelo tempo. Só que, quem é minha energia dentro da calorimetria? É o próprio quê? Calor, galera. Então eu peguei meu alimento, botei dentro do micro-ondas. Botei lá 1 minuto. Eu percebi o quê? Que esse meu alimento, aconteceu o que com ele? Ele recebeu uma quantidade de calor pelo tempo. Então ali eu tenho uma potência. A potência é calor. Esse calor pode ser sensível? Pode. Pode ser o latente? Pode também. Pode ser a soma do calor, né? Quando a gente estava falando lá atrás na curva de aquecimento, também pode. Então, ó, potência é calor dividido pelo tempo. A unidade medida é watts. Quando eu falo em watts, quer dizer que eu estou falando em joules por segundo. Também usamos calorias por segundo, calorias por minuto, quilocalorias por minuto. Vale ressaltar que 1 quilocaloria é 1000 calorias. Esse K é 1000, tá bom? Então, para nós irmos adiante. Calor sensível, QMC delta T. Calor latente, que é igual a M vezes L. Mudança de temperatura, mudança de fase. Capacidade térmica, que é igual a MC. Ou C, né? Capacidade térmica, C igual a MC. Ou C igual a Q sobre delta T. E potência, Q sobre delta T. Cuidado, o capacidade térmica é Q, ou seja, calor sobre a temperatura. Potência é calor sobre o tempo.
Olha meu resuminho maravilhoso aí, galera. Eu coloquei mais coisas. Então, ó, calor é o quê? Sensível, latente. Tem algumas aulas aí falando sobre transmissão por condução, convecção, radiação. Calor é energia térmica em trânsito. Tem a nossa aula sobre dilatação, que o calor, né, a dilatação, ela pode ser linear, que aumenta o comprimento, superficial, aumentou a área, e volumétrica, aumentou o volume. Então aqui é um panorama, é um mapa mental da relação do meu calor, é o que a termologia trabalha, efeitos caloríficos do calor. Vamos lá, exemplo 1, coisa boa. Ao fornecer 300 calorias de calor para o corpo, verificou-se que houve uma variação de temperatura de 50. Qual é a capacidade térmica? Capacidade térmica é Q sobre ΔT. Quem é o quê? 300. Pode ser em joules também, nós vamos transformar. E ΔT, 50. Dividir aqui. Então, quem é a capacidade térmica? 6 calorias por grau Celsius. Então, a cada 1 grau Celsius, ele recebe 6 calorias. Coisa boa aí. Para aquecer 500 gramas de certa substância, de 20 para 70, foram necessárias 4.000 calorias. Então, esse 500 é a massa, 20 e 70, temperatura inicial e a final, 4.000 é a quantidade de calor. A capacidade térmica e o calor específico valem. Então, capacidade térmica é o quê? O Q, variação da temperatura. Então, o Q, 4.000. E variação da temperatura de 20 para 70, 50, que deu 80 calorias. E o calor específico, C igual a C sobre M. Pode utilizar o Q igual a MC ΔT? Pode, galera. Quem é o C aqui? 80. Quem é o calor específico? 500. Então vai dar 0,16, letra B. Vale ressaltar, galera, o calor específico ele é sempre menor ou igual a 1. Fez uma questão, o calor específico deu maior do que 1, apaga, está errado. E aí já estamos finalizando a nossa aula. Então, curta lá, dê o seu joinha, inscreva-se no canal. Ajude, por favor, fazer com que essa aula chegue a outras pessoas que nesse momento estão nas suas casas. Outros alunos estão nas suas casas pensando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Vou estudar o quê? Física. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia, observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a praia está aí. Observa-se que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve ser o fato de que, galera, vão na aulinha aí de propagação de calor. Tem lá convecção, isso é chamado de brisa marítima, brisa litorânea. Isso ocorre porque, letra B, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Então tá aqui, ó. Se as massas iguais da água e da areia receberam ou perderam a quantidade iguais de calor, a variação de temperatura da água será menor que a da areia, por causa do calor específico. Então, ou seja, quanto menor for o calor específico, maior é a variação de temperatura. Então, entre o calor específico e a variação de temperatura, nós temos algo inversamente proporcional. Então, se o calor específico da areia é menor, então ela sofre maiores variações de temperatura do que a água. Então aí é o que nós chamamos de brisa marítima, brisa litorânea, convecção térmica. Muito bom! Estamos quase finalizando a nossa aula aí. Um amolador de facas, ao operar um esmeril e atingir por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Já viu isso acontecer? Isso fato porque
Galera, capacidade térmica. Letra C, tem capacidade térmica muito pequena. Sendo a capacidade térmica C das agulhas muito pequena, elas transferem pouca quantidade de calor. Lembre-se, Q igual a C igual a Q sobre delta T. Menor capacidade térmica, menor quantidade de calor. Então por isso que é letra. Então por isso que é a letra C. Então, galera, fechamos a nossa aula de calorimetria. Lembrando que falta só um tópico, que é a troca de calor. Fiz isso para ela não ficar muito longa. Então curta a aula novamente, dê o seu joinha aí, inscreva-se no canal para que essa aula vá de encontro a outros alunos. Muito obrigado a todos, um grande abraço e bons estudos, galera!